esse vazio da sua alma pode ser preenchido. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9, parte A, fala assim: minha graça é suficiente para você. Talvez você esteja passando por um período de questionamento a Deus. Por que estou sofrendo? Por que esta luta? Por que aconteceu isto? O que está acontecendo, meu Deus? E você vai fazendo perguntas, e Deus simplesmente não responde. Ele não responde. E você vai dialogando, mas meu Deus, por que esse vazio? Estou triste. Hoje, por exemplo, aqui esse dia dessa gravação é uma segunda-feira. Segunda-feira a gente já tem que orar no domingo para a segunda ser maravilhosa, porque segunda promete muita coisa. Hoje, segunda-feira, eu levantei cedo, a hora que eu olhei o WhatsApp, eu vi notícias não agradáveis. Uma pessoa que o esposo sempre me pede oração, ela ficou enferma poucos meses agora e ontem foi o enterro dela. Morreu de câncer. Aí, outra pessoa passou um áudio para nós ali, para a gente do grupo, tá orando, intercedendo, passou para a irmã passou para nós, ela chorando, desesperada, que o irmão dela, que tá aí perdido nesse mundo, foi esfaqueado, estava no hospital, ia passar uma cirurgia, levou 4 facadas ontem à noite. Tava morre, não morre, correndo risco. Aí eu desci na casa da minha vizinha e chegando lá, ela estava chorando. A gente tem que agir pelo o que o Espírito Santo nos manda. E ela estava chorando, por quê? Porque o filho dela, que mora em outra cidade, o pneu da moto estourou e ele, se não me engano, numa BR e a 100 por hora, e ele estava no hospital, então muito ruim, porque com dor de cabeça e vomitando e não sei se saindo sangue pelo nariz, alguma coisa assim. Ela chorava muito e ele estava aí no hospital e internar e ter os procedimentos ali para ver o que aconteceu, porque bateu a cabeça. Então são notícias que vieram tudo de uma vez. E aí a gente fica, meu Deus, né? Essas pessoas, essas 3 famílias diferentes, talvez hoje estejam perguntando ao Senhor, por que, Senhor? E sentindo um vazio na alma, porque quando vem essas lutas, o vazio vem sim. Jó, por exemplo, ele perdeu os filhos todos, ele perdeu tudo e ele começou a fazer perguntas ao Senhor, porque estava com a alma vazia, a alma buscando uma saída. E quanto mais Jó ele perguntava, mais perto do Senhor ele ficava. Ele ficou mais perto. Satanás acusou ele diante de Deus, dizendo: é claro que ele te serve, porque tem cercado ele de bens, de bênçãos. Aí ele vai te servir mesmo. Só porque Deus sabia que o coração de Jó era o coração dele. Mas ele queria mais intimidade com Jó. Ele queria, assim, ser, sabe aquele pai amoroso que passa a mão na cabeça do filho, assim, no sentido de carinho, põe no colo, beija o filho. Então, Deus quer fazer isso conosco. E ele está vendo a sua situação, assim como ele viu a de Jó. E essa luta toda de Jó, e Jó fazendo perguntas a Deus, fazendo perguntas, serviu, sabe para quê? Para Deus preencher o vazio, dando respostas a Jó. Tem coisas que Deus não vai responder, mas o tempo vai. Como diziam os antigos, nossos pais,
O tempo é que cura o queijo, né? Porque fazia o queijo, colocava na tábua e ele ia curar, né? E tinha os procedimentos. E assim o tempo dará a resposta de Deus. Esse vazio ele vai sendo preenchido porque Deus é maravilhoso. Então, essas perguntas, esse questionamento, ele fez com que Jó se aproximasse sim de Deus. Porque, graças a Jesus Cristo hoje, podemos aproximar-nos de Deus Pai e ter comunhão com Ele. Podemos afirmar que conhecemos Deus por viver com Jesus. Somente por meio de Jesus Cristo é que podemos confessar que essa graça maravilhosa de Deus preenche o nosso vazio. Minha graça é suficiente para vocês. Então, se entregarmos a Deus a nossa alma, o nosso ser, esse vazio vai ser preenchido por Ele. O Espírito Santo faz obra linda. Ele quer morar na tua alma. Se você passou por algum problema tão sério, está passando, ou assustando diante de alguma notícia aí, começa a conversar com Jesus. Jesus, me acode, Jesus, eu te amo. Não comece porque tem pessoas que, isso é bom falar porque abre a mente da pessoa. Tem pessoas que, o Senhor sabe que eu não mereço, e começa essa oração de exaltação a si próprio. Eu não mereço passar por isso, eu sou grande demais. E vai falando tantas coisas. Não é isso que Deus quer ouvir de você. Ele quer ouvir um coração quebrantado. Senhor, eu mereço tudo isso, eu mereço até a morte. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso e vai cuidar de mim. Vai cuidar da minha descendência. Vai cuidar da minha casa. O Senhor eu sei que o Senhor está vendo esse problema e eu sei que o Senhor tem as mãos sobre o meu lar. Me ajuda, Senhor. E o Senhor vai cuidar, Ele vai responder. Sabe como? Dando a saída, dando a cura, dando libertação, dando salvação. O Senhor vai agir. Creia no Senhor. Ele muito fará para a tua vida. Tudo Ele fará. Ele te ama. Fica aqui essa pequena palavra que é a missionária Rosa Dias. E se você puder, se inscreva, compartilhe. Fala para mim de onde você está ouvindo aí esta mensagem. O Senhor te abençoe ricamente. Se inscreva neste canal. Meu forte abraço. Fique na paz do Senhor.